Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje, no nosso especial de Páscoa, faremos juntos as últimas 24 horas da vida de Jesus, seguindo passo por passo o caminho que ele fez. Com o cenáculo, o local da última ceia, Getsemane, o local do beijo da traição, a prisão na casa de Caifás, o local do julgamento, a via dolorosa, o Gólgota, e terminando o dia no sepulcro vazio de Jesus. Altas emoções nos esperam no dia de hoje. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. As últimas 24 horas da vida de Jesus começam aqui no Monte Sião, com a última ceia na quinta-feira, logo após o pôr do sol, porque essa é a tradição da Páscoa judaica e nessa época do ano o pôr do sol é por volta das 6:30 da tarde. Então, o nosso relógio começa na quinta-feira, às 6:30 da tarde, no cenáculo, também conhecido como a Sala Alta. A Bíblia nos fala que a última ceia ela acontece no segundo andar de uma casa. A Bíblia não fala o nome do dono ou da dona da casa, mas a tradição mais importante de Jerusalém fala que é este local. Então agora vamos juntos subir para o cenáculo e saber mais dos primeiros momentos das últimas 24 horas. Aqui aconteceu a última ceia de Jesus. Mas antes de começar esta grande refeição, Jesus faz uma coisa que choca aos seus discípulos. Ele lava os pés dos apóstolos. A lavagem dos pés era uma prática comum nos tempos bíblicos, que o senhor da casa oferecia a seus convidados. Porém, não era ele mesmo que o fazia, e sim ele oferecia um servo em seu lugar. E por isso o ato de Jesus chocou tanto aos discípulos, porque ele mesmo o faz. E a refeição em si, ela vai começar por volta das 7 da tarde, das 19 horas. Eles se reúnem aqui então em volta de uma mesa e se sentam de uma maneira reclinada no que a gente chama de traclínio. E essa refeição vai ser importantíssima. Nela, Jesus ele vai prever quem o há de trair. Ele também vai prever a negação de Pedro, e já que ele sabia tudo o que iria acontecer nessas próximas 24 horas, ele pega o pão ázimo e o vinho e distribui a eles, e ensina então a ele como o pão e o vinho. E também é interessante porque essa refeição era marcada pelo pão ázimo, pelo vinho e também pelo cordeiro pascal que se comia e pelas ervas amargas. E a amargura de Jesus a gente vai ver realmente se intensificando hora após hora durante esse nosso dia. A refeição da Páscoa judaica, ela é longa, ela demora muitas horas, tanto hoje em dia como naquela época. Então eles começam por volta das 7 da tarde e várias horas eles vão estar aqui e eles terminam a refeição por volta das 11 da noite ou até inclusive às 11:30 e aí eles seguem para o seu próximo destino. E depois dessa grande refeição, desse momento bíblico tão importante, Jesus pega os seus discípulos e ele vai fazer uma caminhada cruzando o Vale de Cedrão em direção ao Jardim de Getsemane. Ele chega com os seus 11 apóstolos, todos eles exceto Judas.
Ele deixa 8 dos apóstolos aqui do lado de fora e somente com Pedro, Tiago e João ele vai e entra onde nós também vamos entrar agora. Getsemane, ou no original em hebraico Gatshmanim, significa o local da prensa de azeite e faz todo sentido. Vejam onde nós estamos. Aqui, hoje em dia e nos tempos bíblicos, havia muita agricultura de oliveiras e aqui se prensavam as azeitonas para extrair azeite de oliva puro, inclusive que poderia ser usado para unção no Templo de Jerusalém. E uma coisa que eu acho que realmente é muito bonito e importante é que este local foi preservado como um jardim, tão bem preservado que aqui algumas poucas árvores como essa que são originais dos tempos bíblicos, árvores que seguem vivendo e até dando frutos. Mas Jesus não chega aqui para apreciar a beleza do jardim. Ele chega aqui durante a madrugada, então imagine esse local completamente escuro, com somente algumas tochas ou lamparinas para iluminar ele. E Jesus começa a angustiar-se. E ele fala o seguinte: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Velai? Quem morreu? Jesus, ele sabe que a traição vai acontecer daqui um pouquinho. Ele sabe o que irá acontecer nas próximas horas. E por isso, ele já começa a entrar em um luto e convida os discípulos a entrarem em luto com ele. E Jesus então decide se separar também dos 3 apóstolos que estavam aqui e ele se afasta até uma pedra. E lá ele vai entrar numa agonia, num sofrimento profundo, tão profundo que ele chega a suar sangue. E juntos agora vamos caminhar para o local onde isto aconteceu. Vejam que incrível! Esta árvore também é dos tempos bíblicos. E ao fundo a gente consegue ver o portão dourado, que nós fizemos um vídeo especial dentro dele no domingo passado. Eu vou deixar linkado aqui em cima, caso vocês queiram assistir. Mas agora a gente vai ver a pedra da agonia. Vocês podem ver que esta igreja é escura. Esta penumbra nos lembra justamente da escuridão do jardim quando Jesus esteve aqui. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E a pedra sobre a qual Jesus tem sua agonia foi preservada até os dias de hoje e vemos ela aqui. Ela é testemunha destes acontecimentos. A igreja foi construída originalmente no período bizantino e destruída e reconstruída algumas vezes. A última reconstrução aconteceu no século XX, com o apoio de cristãos de todo o mundo, entre eles do Brasil. Por isso, em homenagem e agradecimento ao povo brasileiro, se colocou aqui no teto da igreja o brasão da República do Brasil.
Jesus realmente vai estar em uma grande agonia e ele volta ao jardim e encontra os apóstolos dormindo. Ele acorda eles e volta a orar. Isso vai se repetir 3 vezes. E na terceira vez que ele chega aqui e encontra os apóstolos dormindo, ele sabe que o momento está chegando. E aí se aproxima dele também Judas Iscariotes, com uma multidão e muitos soldados, e dá o beijo da traição em Jesus. E então eles prendem a Jesus e vão levar Jesus daqui à casa de Caifás, para onde nós também iremos seguir agora durante essa madrugada das trevas. Esta igreja foi construída sobre os restos da casa de Caifás e ela se chama a Igreja de Pedro no Cantar do Galo. Por quê? Vejam o que está desenhado aqui. A gente vê essa grande refeição e Jesus fala a eles: um de vocês há de me trair. E Pedro vai dizer: eu te amo, mestre, eu nunca hei de te trair. E a resposta de Jesus vai ser: antes do galo cantar, tu ainda há de me negar 3 vezes. E aqui a gente vê Pedro surpreso com o que Jesus fala, mas isso que ele prevê na última ceia vai se cumprir aqui onde está essa igreja nos dias de hoje. A parte original, a parte arqueológica, ela se encontra alguns andares para baixo. Então venham comigo, porque o que a gente veio aqui é seguir os passos de Jesus e a gente quer ver as pedras originais onde tudo aconteceu. O nível que nós estávamos é o nível dos dias de hoje. Baixando um pouco, a gente encontra o período bizantino, que é o primeiro período cristão da Terra Santa. E entre as muitas coisas dessa época que se encontrou, é um lindo piso de mosaico, e a gente consegue ver uma partezinha dele preservada aqui na parede. Mas para a gente encontrar as coisas dos tempos de Jesus, a gente tem que baixar ainda mais. Jesus é trazido até aqui durante a madrugada, quando a maior parte de Jerusalém estava dormindo e eles não tinham a menor ideia do que estava acontecendo aqui dentro. Esta é a prisão onde Jesus foi colocado. Este local estava cheio de soldados. E eles querem colocar Jesus em uma cela, e vemos que aqui há várias. Mas eles entendem que Jesus não pode estar em uma cela normal, e sim colocam ele numa espécie de uma solitária, que a gente pode ver ela bem aqui. O piso é original, por isso ele é bem irregular, então a gente tem que tomar cuidado quando a gente caminha aqui. Mas subindo, a gente vê essa espécie de janela e olhando para baixo, nós vemos a solitária onde Jesus foi colocado e a gente vai entrar nela, mas para isso a gente tem que dar a volta. A cada passo que Jesus dava, a cada hora que passava, o sofrimento dele aumentava. Imaginem o que é estar aqui preso sozinho durante a madrugada, mas o maior sofrimento não era devido à prisão em si, mas sim devido ao que acontecia do lado de fora. Aqui do lado de fora da prisão estava Pedro, o grande companheiro de Jesus, um dos apóstolos, tão querido por Jesus. 3 pessoas diferentes chegam a ele e perguntam: você o conhece? Você é um dos galileus? Um dos seguidores de Jesus? E 3 vezes Pedro
nega a Jesus. Aqui é um sofrimento mais que físico, é um sofrimento também emocional e espiritual. E aqui o Salmo 88, que ele reflete o sofrimento deste local. Eu acho que a frase mais importante é esta: a minha alma está saturada de sofrimento e a minha vida chegou às portas da morte. Jesus, ele passa várias horas aqui dentro e nós sabemos que enquanto ele estava na prisão, do lado de fora o galo começa a cantar. Isso nos indica que provavelmente o nascer do sol chegou. Nessa época do ano, o nascer do sol é por volta das 5:30 da manhã. Também há uma segunda interpretação que fala que talvez esse galo não fosse o animal, e sim o tocador das trombetas do templo, que pela manhã ele tocava 3 vezes as trombetas também. Mas ele também fazia isso logo ao nascer do sol, no início da manhã. Então, quando os primeiros raios de sol estão saindo às 5:30, 6 da manhã, Jesus estava aqui. E aí, quando amanhece, ele vai ser levado até Pôncio Pilatos. E aqui nós vemos uma rua original, uma escadaria original que justamente conecta a parte alta da cidade, e por isso hoje em dia ela é conhecida como a Escadaria Santa, porque a gente acredita que por aqui Jesus caminhou durante esses momentos de tanto sofrimento. Imaginem os primeiros raios de sol começando a nascer. Jesus entra aqui amarrado, trazido pelos soldados. E ele entra onde? Na grande fortaleza de Antônia. Se nós chegássemos aqui há 2000 anos atrás, nós veríamos uma fortaleza colossal construída pelo próprio rei Herodes. Ela ficava ao lado do Templo de Jerusalém e nela havia constantemente soldados romanos esperando as ordens de Pôncio Pilatos. E nesta mesma fortaleza é onde Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, condena Jesus à morte, a morte mais terrível daquela época, a morte por crucificação. As construções que nós vemos aqui, elas são posteriores, mas achados arqueológicos neste local comprovam sem dúvida nenhuma que nós estamos caminhando sobre os restos dessa mesma fortaleza. E Pôncio Pilatos, além de condenar Jesus a uma morte extremamente dolorosa e sofrida na cruz, ele quer acrescentar ainda mais sofrimento a ele. E por isso, dentro da fortaleza de Antônia, é feita a flagelação de Jesus. Ele é chicoteado, bofeteado, ele recebe a coroa de espinhos e a veste púrpura. A tradição fala que o local específico dentro da fortaleza de Antônia, onde isso acontece, é exatamente onde está construída esta igreja nos dias de hoje. A gente pode ver, inclusive, que o arco de entrada da igreja, ele nos relembra o formato da coroa de espinhos. Então, vamos entrar no local da flagelação. Vemos aqui realmente representado todo esse sofrimento que Jesus passa. Entre as representações, aqui em cima de mim está a coroa de espinhos. O objetivo de colocar uma coroa, apesar de ser de espinhos, e uma veste púrpura, que era uma cor da realeza, era que Pôncio Pilatos queria zombar de Jesus, zombar do crime que ele estava sendo acusado. Henri, Jesus o Nazareno, o rei dos judeus.
Estas pedras que eu estou pisando agora, elas são originais da fortaleza de Antônia. A crucificação era um método usado muito comumente pelos romanos. Pôncio Pilatos, ele era famoso por crucificar milhares de pessoas. A gente sabe, inclusive, que no próprio dia, ao lado de Jesus, mais 2 pessoas foram crucificadas, 2 ladrões. Mas Pôncio Pilatos queria diferenciar a crucificação de Jesus das outras. E por isso, além do flagelo, ele entrega a cruz a Jesus. E Jesus deveria carregar a cruz pelas ruas da cidade. Então, aqui é o local do recebimento da cruz e o início da Via Dolorosa. A Via Dolorosa, ela tem aproximadamente 1 quilômetro de extensão, que se o terreno fosse plano e não houvesse nenhum empecilho, se poderia caminhar por volta de 15, 20 minutos. Mas nós sabemos que essa não foi a realidade. A Via Dolorosa de Jesus, ela demora muito tempo devido a todos os obstáculos que havia no caminho. Então, nós vamos fazer juntos agora essa longa e difícil jornada. Agora, aqui em cima, vemos um grande arco. Ele é conhecido como o arco de Ecce Homo, que é uma das frases que Pôncio Pilatos fala a Jesus e significa este é o homem. E até aqui, este ponto é onde chegava a fortaleza de Antônia. Então, no momento que nós cruzamos ele, nós vamos fazer o caminho que Jesus fez caminhando entre as ruas da cidade. Venham comigo. O caminho da Via Dolorosa fica no que é hoje em dia o bairro muçulmano da cidade velha de Jerusalém. E vocês vão ver que tem aqui lojas, comércios, pessoas passando a muvuca da cidade. Neste horário que a gente está passando agora, até tem menos gente, porque nós estamos agora no mês do Ramadã, que é o mês sagrado para os muçulmanos. Mas a gente tem que entender que Jerusalém também era assim nos tempos bíblicos. Jesus não caminha sobre um tapete vermelho, um grande caminho feito para ele, e sim Pôncio Pilatos faz que ele caminhe pelas ruas da cidade, pelas avenidas da cidade, na frente das escolas, dos centros de estudos, na frente dos comércios, nos mercados, para que o máximo de pessoas vissem o sofrimento e a humilhação de Jesus. Então, que nós estamos caminhando agora em Jerusalém, com tudo que está acontecendo em volta de nós, é muito mais fidedigno do que nós vemos muitas vezes em filmes, que parece um local preparado especialmente. E sim, o objetivo, mais uma vez deles, é que o máximo de pessoas vissem o sofrimento de Jesus. Estamos agora chegando em uma bifurcação da Via Dolorosa. É muito importante vocês saberem que há 2 locais em Jerusalém onde possivelmente aconteceu a crucificação e o sepulcro de Jesus. Um deles se chama o Jardim do Túmulo e fica nessa direção onde nós vamos juntos agora. E a segunda possibilidade se chama o Santo Sepulcro e ele fica nessa direção. Eu vou deixar linkado aqui para vocês também um vídeo sobre o Santo Sepulcro para quem quer assistir, mas nesse momento nós seguimos juntos para o Jardim do Túmulo.
Vejam agora como a cidade em poucos minutos começou a ficar movimentada e realmente isso reflete muito melhor de como a cidade se parecia nos tempos de Jesus. Também uma coisa importante a gente lembrar é que toda essa zona aqui não é plana. Nós estamos fazendo uma subida desde o momento do recebimento da cruz até o Calvário. Jesus vai fazer esse caminho lentamente. Primeiro, há toda a questão da subida. Segundo, ele vai estar carregando uma cruz pesadíssima. Há várias discussões de quanto essa cruz deveria pesar, mas o número mais aceito entre os historiadores é de aproximadamente de 135 quilos. Mas o que nós sim temos certeza de que a cruz era tão pesada que Simão Cireneu vai ajudar Jesus a carregar a cruz. Também há tradições que falam que Jesus cai mais de uma vez com a cruz. E por isso, devagar, devagar, aos olhos de toda a cidade de Jerusalém, Jesus, por esse caminho, carrega a sua cruz. A Bíblia nos conta que Jesus foi crucificado do lado de fora das muralhas da cidade e podemos ver que o nosso caminho segue em direção a um dos portões de saída. Neste momento saímos pelo portão de Damasco e estamos fora das muralhas de Jerusalém. Mas essas muralhas que nós vemos, tão lindas e tão imponentes, foram construídas somente há 500 anos atrás pelo sultão Sulimão Magnífico do Império Turco-Otomano. Então, como nós podemos ter certeza de que nós estamos agora fora das muralhas de Jerusalém, também nos tempos de Jesus? Para isso, a gente precisa olhar aqui para baixo. Olhando para baixo, vemos um portão menor. Este portão é original dos tempos de Jesus e por isso nós sabemos que a cidade de Jerusalém não passava deste ponto nos tempos de Jesus. E agora nós seguimos a nossa caminhada, que nós temos ainda mais subidas. Outra coisa que dificultava essa jornada, esse caminho, era o piso. Há 2000 anos atrás, o piso não era assim perfeitinho e asfaltado como vemos nos dias de hoje. No momento que a gente saiu do portão de Damasco, todo o caminho até a chegada do Calvário, esse caminho era de terra batida, um piso irregular e dificultava ainda mais a passagem de Jesus e assim fazia que o caminho fosse ainda mais lento. E eu quero aproveitar para convidar vocês a peregrinarem conosco na Terra Santa e verem todos esses locais com seus próprios olhos. Saibam tudo sobre as caravanas Israel com Aline no nosso site www.israelcomaline.com.br. Chegamos finalmente ao Gólgota, também conhecido como Monte Calvário ou Monte da Caveira. E o nome é devido provavelmente ao formato dele. A gente pode ver que realmente esse monte lembra uma caveira humana. E lembrava ainda mais até poucos anos atrás, quando infelizmente uma grande nevasca derrubou o nariz. Mas olhando as fotos antigas, a gente realmente consegue ver como esse local relembra uma caveira humana. E Jesus chega aqui, como a própria Bíblia nos fala, na terceira hora. Naquela época, o tempo era contado de uma maneira diferente, já que realmente a meia-noite, que é o que a gente usa hoje em dia para marcar o início do dia, não fazia nenhum sentido, já que o nascer e o pôr do sol realmente eram usados como os marcos para o início ou para o final do dia. Então, a terceira hora, quando Jesus chega aqui, é por volta das 9 da manhã,
no horário de hoje em dia. E então, às 9 da manhã, Jesus foi crucificado no Monte Calvário. A morte por crucificação era uma morte extremamente demorada. Inclusive, esse é um dos motivos que ela é considerada tão terrível, que era um sofrimento prolongado por muitas e muitas horas, às vezes, inclusive, por mais de um dia. A gente também lembra, então, da passagem quando Paulo é morto. Paulo, por ser cidadão romano, ele recebe uma morte rápida, menos dolorosa e, por isso, considerada mais honrosa. Ele foi decapitado. Então pensem quão terrível era a crucificação para decapitação ser considerada um luxo concedido somente a cidadãos romanos. E Jesus realmente vai passar várias e várias horas na cruz. A Bíblia também nos conta que entre a 6ª e a 9ª hora houve trevas sobre a terra. E a 9ª hora, isso quer dizer às 3 da tarde, 6 horas depois da crucificação, Jesus exclama em alta voz e entrega o seu espírito. Tudo isso aconteceu numa sexta-feira e a tradição judaica fala que os judeus devem ser sepultados antes do Shabat, antes do pôr do sol da sexta-feira, que é por volta das 6:30 da tarde. Mas há um problema. Jesus não havia preparado para si nenhum sepulcro aqui. E então entra na história José de Arimateia. Ele era um homem muito rico que ao lado do local da crucificação tinha um sepulcro novo cavado na rocha. No final da tarde, o corpo de Jesus é retirado da cruz e preparado segundo a tradição judaica. Ele é ungido, colocado em um lençol em mortalhas e levado ao sepulcro antes do pôr do sol. Isso é por volta das 5:30 ou 6 da tarde. Na minha frente eu já vejo o sepulcro vazio e a entrada do sepulcro era fechada por uma grande pedra. Essa pedra desapareceu com o tempo, mas o que nós vemos aqui é uma pedra original que foi trazida de outro sepulcro. Ela foi doada aqui ao Jardim do Túmulo pelo Museu de Israel, que tem a maior coleção de antiguidades de todo o país. Então, passando por aqui, a gente pode ver essa pedra e imaginar como era a pedra original que fechava esse sepulcro. Como a Bíblia nos fala, o sepulcro, ele é cavado na rocha. Havia essa primeira parte, que é a parte para os vivos, e aqui ao lado o espaço onde se colocavam os corpos e o espaço específico onde a gente acredita que foi colocado o corpo de Jesus. É esse aqui. O corpo de Jesus foi colocado aqui um pouco antes do pôr do sol e a entrada do sepulcro fechada. E assim se completam as últimas 24 horas da vida de Jesus aqui em Jerusalém. Mas a história não termina com Jesus sendo colocado no sepulcro, e sim com o sepulcro vazio. Então vamos sair e falar da parte mais importante da nossa história, que é o terceiro dia. Hoje, no nosso especial de Páscoa, nós falamos muito das últimas 24 horas da vida de Jesus. De todo o sofrimento, toda a flagelação, a via dolorosa, tudo de terrível que aconteceu. Mas claro, quando a gente fala da Páscoa, o foco não são as primeiras 24 horas, e sim é o terceiro dia, o dia da ressurreição. E eu posso resumir tudo de mais importante da Páscoa em uma pequena placa que está aqui dentro. Venham comigo.
Esta placa, ela ficava na entrada do sepulcro até alguns anos atrás. Mas para facilitar a peregrinação, eles tiraram e colocaram ela aqui. Essa pequena frase está escrito o seguinte: ele não está aqui porque ele ressuscitou. E quando a gente fala da Páscoa, esse é o resumo da Páscoa. Não é o foco em todo o sofrimento que aconteceu, e sim no final feliz da história, que é a ressurreição. Estamos aqui com João Batista Evangelista. Ele é brasileiro, voluntário aqui no Jardim do Túmulo há muitos anos. Ele que recebe as nossas caravanas brasileiras aqui e também de todos os brasileiros que vêm visitar esse local tão especial. E agora, já que a gente está no domingo de Páscoa, eu queria que tu nos falasse um pouquinho mais sobre o sepulcro vazio. Sim, nós estamos aqui vendo o túmulo vazio. Ele ressuscitou e podemos crer no amanhã. A Bíblia fala que Jesus ressuscitou no terceiro dia, aqui em Jerusalém, bem próximo da onde que nós estamos aqui. O príncipe da paz está vivo e reina em todo o mundo. Possa estar abençoando o seu coração, da sua família, e quero desejar uma feliz Páscoa de 2024 para vocês, e esperamos vocês aqui em Israel e no Jardim do Túmulo, visitando o túmulo vazio, que é o maior testemunho que ele ressuscitou e está vivo. Espero que vocês tenham gostado do nosso especial de Páscoa desse ano. Uma feliz Páscoa, João, muito obrigada mais uma vez. Obrigado e feliz Páscoa daqui do Jardim do Túmulo. Uma feliz Páscoa para todo mundo, um domingo muito abençoado. Amém. Beijos e nos vemos na próxima.